Olá, amiguinhos, amantes de Magic e Dungeons and Dragons. Meu nome é Diego e você está no Inóticos Games. E eu estou aqui hoje para falar sobre Monstros e Tesouros. Esse joguinho aqui, ó, esse card game que está aqui do meu lado, onde o autor dele, o Roberto, coloca o Roberto aí pra gente ver. Ele tinha uma ideia, ele tinha um sonho. E o sonho era pegar as aventuras dele de Dungeons and Dragons, lá da terceira, segunda edição, os mais antigões, que ele jogava com a galera dele, e misturar meio com o Magic, talvez com os card games, fazer como se fosse uma aventura de D&D, mas mais rápida, se você fazer fichas. E ele tentou ali durante anos criar o seu próprio jogo e fazer um jogo de aventuras de Dungeons and Dragons, onde fosse um card game, ao mesmo tempo pegou umas ideias ali do Magic, que ele também jogava, e aí fez um financiamento, inventou uma empresa, criou uma empresa, né? E fez um financiamento coletivo do Monstros e Tesouros para ir colocar em prática os seus sonhos. Foi financiado e aqui está ele. Monstros e Tesouros seria um card game de Dungeons and Dragons? É isso? Vamos dar uma olhada nesse jogo? Interessante, hein? Vocês vão ver que tem alguns elementos aí, alguns personagens, algumas habilidades e monstros bem conhecidos do nosso Dungeons and Dragons. Então, roda aí pra gente dar uma olhadinha como que funciona geral ali, uma passada no Monstros e Tesouros. Bora! Fala pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no Monstros e Tesouros? Cara, o Luiz Roberto, aqui que é o autor, ele fez um trabalho bem interessante com alguns artistas, né, ilustradores. Então a arte do jogo tá bem legal. Vocês vão ver isso aí, eu vou mostrar um pouco as cartas para você. 2 dados, 400 cartas, de 1 a 4 jogadores, 14 mais, de 30 a 120 minutos de jogo. E é um card game, né? Então, o manualzinho aqui. Pessoal que participou do financiamento coletivo. Como vocês podem ver aí, são muitas cartas. Eu vou mostrar algumas para vocês. Essas cartas com fundo roxo aqui são cartas de ação. Então, por exemplo, ataque duplo, arma mágica, ataque invisível, ataque surpresa, finta, raio, golpe poderoso, bola de fogo. Então tem magias, tem ataques. São como se fossem habilidades, né? Ações que o personagem pode fazer. Por exemplo, cura. E dá uma olhada nessas artes aqui, né? Estão bem legais. Deixa eu colocar de lado isso aqui. Cura, defesa firme, ataque duplo, meteoros. Todos têm o poder que adiciona aos personagens aqui em cima, né? O quanto você precisa ter de determinado elemento para você poder descer essa carta no personagem e aqui embaixo o que dá realmente de bônus ali, de desintegrar, avatar, arma mágica, transpassar, fúria, proteger retaguarda, contra-ataque, retribuição, ajuda divina. E cara, uma infinidade de coisas aqui, ó. Ataque furtivo, que você coloca nos personagens que são rugs, né? Os ladrões aí. Cada tipo de habilidade, ela entra, tem a ver com o personagem que você pode baixar elas, né? Por exemplo, daqui, de magia divina, entra em magias divinas, que é banir, então clérigos provavelmente usam ela. Vamos lá para outro deck.
Esse foi só um deles, o roxo, que é o de ação. Deck vermelho. O deck vermelho são os monstros, e aqui tem muita coisa que a gente vai identificar. Morte, Fênix, tem vários goblins, né? Goblins, grifos, Jaganauta, que é um golem. Olha quem tá aqui. O Observador, o Sugador de Mentes, Feiticeiro Goblin, Curandeiro Goblin, Golem de Madeira, Arquimago, Elementais do Fogo, Esqueletos, Golems de Ferro, Zumbi, Morto-Vivo, alguns elementais aí, olha, Elemental da Água, Elemental da Terra, do Ar, Lobisomem, Ogro, e alguns outros que a gente está acostumado a ver também nas nossas aventuras de D&D, né? Famosos, o Demilich, o Verme Gigante, o Dragão Vermelho, os Fogos Fátuos, ó, Tarrascão, o Tarrascão aí, Feiticeiro Orc, o Cubo Gelatinoso, Dragão Branco, e cara, por aí vai, tem muita coisa. Olha aqui, ainda tem tudo isso do deck aqui de monstros ainda, então bastante monstros para você enfrentar aí no jogo também. Deck azul são os heróis. Os heróis você pode convocar, achar eles na taverna. Então aqui a gente tem Korvac, o Guardião, tem Arendelle, a Sacerdotisa, o Homem de Armas, aqui Arqueiro Arcano, Paladinos, Cavaleiros, Caçadora, Protetora, Conquistador, Sentinela, Feiticeiro, Sábio, Alquimista, Ilusionista, Ex-Paladino, Bruxo, e também por aí vai numa quantidade gigante aí de cartas de personagem, né? Dando uma passada rápida aqui, isso daqui é o poder que ele tem, é o 2 aqui em cima. Esses outros ícones aqui representam o que ele tem. Quando não tem nenhum número em cima do ícone, quer dizer que ele não tem disponível aquela habilidade, né? Então o primeiro é o ataque, esse outro aqui embaixo é a defesa, isso daqui é o poder arcano, o poder divino, e a parte dos ladrões aqui, né, é a furtividade. Então nesse caso aqui, como ele é um ex-paladino, aqui não tem um ataque, mas ele tem uma defesa boa, ele não tem poder arcano, mas ele tem um poder divino de 2. Então quando você for abaixar uma habilidade ou uma carta de ação nele, por exemplo, você precisa ver se a carta de ação permite que você baixe nesse personagem que tem 2 de magia divina. Nesse caso, a ajuda divina aqui, que é uma carta roxa de ação, poderia ser baixada nesse personagem porque ele tem 2 de magia divina aí. O que faria ele subir o poder dele para 3, ele usou magia divina, então agora tem 2 mais 3, 5 pontos, tá? E ele tem um efeito aqui, você pode curar um de seus personagens feridos, no caso, inclusive ele aí, né? Então ele vai ganhando habilidades com essas cartas de ação, e os tesouros também você pode incluir neles, mas é desta forma, comparando o símbolo da carta de ação com o símbolo que pode ter dos personagens, que você vai usando as ações, usando os tesouros e tudo mais. Deck verde, que é o deck que tem a orientação dele aqui na horizontal, diferente dos outros que são na vertical, né? Então esses aqui por quê? Esses aqui são os locais. Então quando você busca seus personagens na taverna, você vai para uma missão,
você pode explorar os locais, né? Então tem bastante locais interessantes também que lembram muito as aventuras de Dungeons and Dragons de RPG. Então vamos começar aqui. Lagoa Fétida. Esses ícones aqui do lado significa que você pode, nesse local, encontrar inimigos, aqui, 2 inimigos nesse caso, com 5 de poder ou menos. E aqui seus personagens têm -1 de poder aqui. Tem uma parte que é um flavor ali, porque lógico, ela é uma lagoa fétida, então acaba prejudicando os personagens, os heróis que vão aí, né? Minas profundas, aqui nesse caso pode ter 3 inimigos de nível 5 ou mais, mas aqui quando você conclui essa missão aqui, você mata os inimigos, você tem mais 5 de tesouro. Você pode pegar tesouros com esse símbolo aqui no local. E quando ela aparece, se conquistar esse local aqui, né, matar todos os inimigos, você pega essa carta para você e revela 10 tesouros ao invés de 5 na escolha de tesouros. Porque toda vez que você vence os inimigos de um local, você sacaria aqui 5 tesouros. Nesse caso aqui, ele pega 5 a mais. Eu já vou mostrar as cartas de tesouro para você. Vou mostrar só aqui mais alguns cenários, né? Alguns locais que você pode explorar. O castelo sob ataque. Então aqui 3 inimigos, 4 ou mais. Também tem algumas condições aí no terreno. Vou mostrando mais rápido. Tocaia Goblin. Aqui tem bastante inimigos número 1. Aqui só entram inimigos número 1. Então provavelmente ele vai encontrar bastante goblins, que os goblins são os inimigos número 1, né? Interessante. Aqui a gente tem também, vou colocar mais para cima, a arena de combate, deserto de sal, uma paliçada, acampamento, campo de batalha, terreno rochosos, círculo de pedras, altar abandonado, selva fechada, ataque. Tá vendo que algumas cartas aqui, esse no caso, são obrigatórias. Então quando no meio do jogo você revela ela, e aqui está obrigatório, você precisa participar desse encontro, que é de 1 ou mais. Aqui nesse caso do ataque aqui na floresta, tem uns lobos aqui, né? Cara, as artes desse jogo estão muito legais. Parabéns aí aos ilustradores. E também pelo autor aí, o Luiz Roberto, né? Geralmente você pode sacar até... Por exemplo, eu vou tentar explorar. Daí você vai sacando do deck algumas localizações. Daí você pode sacar até 3 localizações. Daí, durante o combate, você pode fugir caso saia inimigos mais fortes que você não está preparado, né? Mas no caso da carta do ataque, onde aparece obrigatório, mesmo se ela for a primeira a ser, por exemplo, revelada... Cadê? Se ela for a primeira a ser revelada, aí você tem que participar desse encontro do mesmo jeito e torcer para você vir cartas de fuga aí, para você poder, se for inimigo muito fortes, você tentar fugir. Por exemplo, aqui, inimigos de 1 ou mais, então tem uma ampla gama de inimigos que podem sair aqui, né? Aí no caso você sortearia do deck de inimigos aqui, que na verdade o +1 é esse aqui, o dragãozinho aqui embaixo, o mesmo símbolo, né? Então, eles têm 9, beleza, pode estar aí. Vou revelar mais um inimigo. A Fênix, 8. Aqui é 1 ou mais também. Então, nesse caso aqui, nesse ataque, você estaria enfrentando um ataque nessa floresta meio obscura aí, com a morte e uma Fênix. É um ataque muito forte, você no começo não tem o que fazer. Aí você tem que encontrar cartas de habilidade que façam você tentar fugir com o menos danos possível. Por exemplo, essa carta aqui de proteger retirada, que você fuja do combate imediatamente sem ferimentos. Porque toda vez que você foge do combate, o inimigo pode dar um contra-ataque em você, um ataque de oportunidade, né, vamos dizer assim, e você acaba sofrendo dano em um dos seus personagens. Então, com algumas cartas você consegue fugir sem tomar dano. E agora, como
o jogo fala que esse é um Monstros e Tesouros, né? Falta o último deck, que é o deck justamente do Tesouros. Cetro de Ossos. Armadura Espectral. Espada Élfica. Fortaleza, a Fortaleza, que é uma armadura ali especial. Cajado do Arquimago. E olha as artes. Arco longo, especial, um arco... Se fosse um RPG, seria um arco mais 1, mais 2. Zelwenhander, uma espada diferenciada. Lança longa, mangual de fogo. Talenchrist, tá vendo? É uns itens especiais, né? E tem até alguns nomes aí. Vou revelando alguns para vocês. Pergaminho de teleporte. E ele tem a descrição que casa com o item, né? Por exemplo, pergaminho de teleporte, na fase de revelar terrenos, que a gente falou, você pode descartar este pergaminho e escolha qualquer terreno da pilha para explorar e reembaralhe. Então você está realmente se transportando para outro local, né? Escudo de aço polido. Flagelo e cajado. Manopla laminada. Escudos. Anel do veterano. Anel do poder. Pergaminho de Banir. E aqui também você pode fazer upgrades nos seus personagens, né? Quando você equipa eles, você ganha os bônus que estão aqui em cima, né? Esse é o valor que custa o tesouro para você poder comprar ele. Quando você elimina alguns monstros e também você ganha os tesouros que estão com eles, né? Você vai revelar 5 tesouros e daí os custos estão nos monstros, por exemplo. Vamos supor que você tem esses 3 monstros aqui e você acabou de ganhar deles em um local. Tá? Então, na Torre de Cristal apareceu esses monstros aí. Aqui no caso seria só 2 monstros, porque só pode 2 ou mais, né? 4 ou mais. Esse aqui não poderia aparecer, porque de 2, só 4 ou mais. Então esses 2 monstros apareceram na Torre de Cristal. E aqui, o tesouro dos monstros que você tem, você pega de recompensa, quando você mata eles, é igual o valor do nível que ele é. Então aqui você conseguiria 8 de tesouros. Beleza, você matou ele, pegou esse local para você como recompensa, porque uma das versões do jogo são acumular locais diferentes como pontos de vitória para ver quem vai ganhar o jogo. Então você matou esses caras aqui, pegou 8 de tesouros. O que acontece sempre quando você passa por um cenário e mata os inimigos, você revela os tesouros, né? Então os tesouros você revela 5, a não ser que uma carta de local diga ao contrário. E daí com aqueles 8 pontos que você pegou de derrotar os inimigos, você pode comprar os itens aqui, tá vendo que tem os valores de tesouro? Até 8. Então, por exemplo, eu poderia comprar a armadura sacerdotal aqui e talvez o manto das sombras. Lógico que você precisa ver se os heróis que você tem podem utilizar esses tesouros e tem os pré-requisitos aqui, né? Por exemplo, a furtividade, a magia arcana. Alguns não tem, só custa o valor deles e tal. E é isso. Por exemplo, a poção de resistência, eu descarto essa poção. Não precisa usar uma ação, nesse caso. É uma ação grátis. Esse personagem ganha bônus ao lado até o final do turno. Então, você vira ela e vai colocar ali no seu personagem. Então, você ganha uma poção de resistência. Agora esse personagem aqui, por exemplo, ele tem o poder 2, mais 2, 4, né? E ganha mais 1 também da defesa aqui, né? Então tá com 2 de defesa. Isso quer dizer que eu posso agora baixar ou usar habilidades ou ações deles que sejam de 2 de defesa. Por exemplo, eu posso colocar o chamar atenção,
que agora ele tem 2 de defesa. Coloquei chamar a atenção, ele vai ganhar mais 2 de poder, então 2, 4, 6 de poder. E ainda vai ter coisas diferentes para fazer, né? Dá um exemplo mais ou menos como funcionam as mecânicas do jogo. Então no começo do jogo, cada jogador vai escolher desse deck aqui os seus heróis, né? Então pode tirar no dado aí, quem jogar o maior valor começa. E daí o jogador vai pegar uma carta, escolher um herói e passar o deck para o outro. O outro vai escolher um herói e vai passar para o outro até vocês terem 3 heróis aí na sua frente. E a segunda parte é do deck de ações aqui, você comprar 6 cartas. 6 cartas de ação. Isso aqui vai ficar na sua mão, tá? Então vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Eu vou deixar minha mão revelada aqui para vocês. Primeira coisa que você faz na sua vez é descartar ou comprar cartas. Então tem uns personagens aqui, os meus heróis. Eu preciso ver o que eu consigo colocar neles, né? Porque não é vantagem eu deixar ações aqui que não combinam com os meus personagens, os que eles podem usar. Aqui o paladino, ele tem 2 de ataque, ele pode usar o ataque duplo. Mas o caso do bardo aqui, ele não consegue, ele consegue usar esses 3 ícones aqui de baixo. O ladino, ele não tem nada que pode usar, só 3, ele é muito forte em furtividade, lógico. Então vamos ver o que a gente pode usar. Acho que a gente pegou uma combinação que a gente pode usar tudo aqui, né, pelo que eu estou vendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero utilizar, eu não quero trocar minha mão. Senão, eu só, por exemplo, descartaria uma carta. Ah, essa aqui eu não posso, né? Custa 4, é um avatar. Preciso de 4 de magia arcana. E eles têm 1 aqui no começo. Então, por exemplo, eu posso descartar essa carta, descarte de ações e compro uma outra. Você compra a mesma quantidade de cartas que você descarta. Então, se você descartar 3, você compra 3, você repõe a sua mão até ter 6 aí. Depois, na segunda etapa, você tem 3 coisas que você pode fazer. Você pode ir à taverna. Se você tiver aqui, não precisa, porque eu tenho 3 personagens, está novo. Mas vamos supor que algum está ferido ou morreu, eu posso ir lá para a taverna, buscar mais personagens novos para fazer parte do meu time e substituir, tá? Eu posso ir para o templo, que não é um deck de cartas, mas simboliza que você está curando os seus personagens e seu turno acaba ali. Então a gente tem ir à taverna para pegar heróis, ir no templo para curar os heróis ou explorar os terrenos. Daí para explorar os terrenos é aquilo, você vai pegar o deck de terrenos aqui, é os seus aventureiros aí indo para as missões deles, se aventurar em troca de glória e ouro. Então vou começar a revelar cartas de terreno aqui. Revelei um campo de batalha. Quando o jogador usar cartas de ação, de força aqui, ele pode comprar uma carta. Bom, aqui tem um inimigo de 3 ou menos e um inimigo de 4 ou mais. Eu vou tentar a sorte de tentar continuar revelando aí para ver se eu consigo alguma coisa mais fácil, porque meus personagens aqui são tudo nível 1, tão baixos ainda. Esse de 4 ou mais aqui pode quebrar minhas pernas. Então, mesma coisa, terreno rochoso. Quando os jogadores usarem uma ação de defesa aqui, ele pode comprar uma carta. Também não quero. Vamos para o último. Torre Arcana. Aqui só tem 6 ou mais, mas só é um inimigo, né? Então, quem sabe eu não consigo, né? Porque às vezes um inimigo é mais fácil de ganhar. Se você conquistar esse local, aumenta a capacidade da sua mão em uma carta. Então, de formas didáticas, vamos tentar ver o que acontece aqui. Vou ficar com esse terreno. Se por acaso você não quiser ficar com esse último terreno aqui que saiu, beleza, você abandona a sua jornada, você não ficou com nenhuma e passa seu turno para outro jogador. Então, vou tentar pegar o Torre Arcana aqui. Então eu vou no deck de monstros. Eu vou revelar um monstro aí que precisa ter 6 ou mais. Vou revelar o primeiro. Esse aqui é 8, um escorpião gigante. Mas vamos supor que eu tenha revelado esse daqui, que é o assassino, é 5. Ele não pode entrar aqui porque é 6 ou mais. Eu só desconsideraria ele, descartaria e voltaria para o deck, na verdade, aqui, né, embaralharia. E continuaria revelando até tirar um de 6 ou mais. Mas
Deu certo aqui, peguei um de escorpião gigante e vamos tentar ver o que vai acontecer aí na rodada, né? Então, dessas cartas que você tem disponíveis aqui, vou só tirar o deck de locais aqui. Então a gente está lutando na Torre Arcana e lá dentro tem esse escorpião gigante aqui de nível 8, de poder 8 também. Por enquanto os poderes dos meus personagens são 2, 4, 6, então eu estou perdendo. Então eu preciso tentar aumentar o meu poder para pelo menos igualar, ou na verdade tentar ser superior ao 8 aqui do escorpião gigante. E para isso que eu tenho minhas cartas de ação aqui, além das habilidades de cada personagem. Mas funciona de uma forma muito fácil. Você vai ver as cartas da sua mão e você vai atribuir para cada jogador. Ah, antes disso, eu tenho que ver se algum dos jogadores aqui tem iniciativa, né? Esse aqui é a habilidade dele. Um inimigo joga o dado. Se o dado for maior do que o poder do alvo, ele é morto. Então ele é bem forte. O paladino descarte 3 cartas e cure um de seus personagens feridos, inclusive ele. O bardo, eu descarto uma carta. O alvo, que é igual a um inimigo, joga o dado. Se o dado mais o poder do item for maior que o poder do alvo, o alvo não pode fazer ações nesse turno. Interessante. O paladino não tem nenhuma habilidade especial aí, mas ele é muito forte em furtividade. Então nenhum dos times tem iniciativa, eu vou jogar o dado para ver quem começa. Então eu jogo o dado primeiro para os times dos heróis, eles tiraram 5, e tiro o dado pro escorpião gigante, ele tirou 6, então ele pode agir primeiro. Esse símbolo aqui, dragão, ele significa 6. Bom, então vamos lá. Se você estiver jogando com outros jogadores, um outro jogador pode jogar pelo inimigo. Então ele vai comprar 6 cartas aqui. Essas são as cartas do meu inimigo. E também pode realizar uma troca de cartas se ele não quiser manter alguma aí. Mas para agilizar aqui, vou manter isso daqui mesmo. Vamos supor que eu vou usar o escorpião para usar uma fúria nele. Porque ele pode. Aqui fala que a fúria precisa de 3 de força. E aqui tem 4. Então eu consigo bombar ele. Aqui ele já usou sua ação para entrar em fúria. Ele dobra dos 8, 16 de poder agora. E agora, meu amigo, a gente tem que tentar superar isso daí com os 3 personagens aí. 16 machuca muito, hein? E para usar isso aqui eu preciso descartar, né, 2 cartas da minha mão. E eu vou descartar os mísseis mágicos e também o escudo vivo, que não pode usar ali, né? O escorpião não pode usar. Então coloquei a fúria ali no escorpião, um escorpião furioso. 16. E agora eu começo a tentar, vamos ver como consigo fazer aqui, né? Eu preciso atribuir uma carta. Então, por exemplo, eu vou começar jogando com o paladino aqui. Eu vejo o que ele pode usar, 2 de força. Posso usar o ataque duplo, colocar um ataque duplo nele aqui. Esse personagem pode fazer uma ação adicional imediatamente. Então, além de ganhar mais 2, agora ele está 4 de poder, ele pode fazer mais uma ação. E como outra ação, ele resolve comprar uma nova carta do deck de ações e substituir a que ele tirou lá. Porque senão você não compraria novas cartas. Como uma ação, você pode comprar novas cartas a partir desse momento quando você está no combate, né? Bom, então o paladino já jogou, a gente desce um pouquinho ele para representar isso. Agora o inimigo já fez a vez dele, agora só eu vou jogar, ele começou, né? Então o Ethan aqui, o bardo, o que eu posso usar aqui de bom? Eu vou usar uma arma mágica que dá mais 3 para o Ethan. Ele pode, porque é 1, custa arma mágica, 1 de arcana, e ele tem 1 de arcana ali. Então eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 de poder. Está muito longe ainda de superar ali o escorpião. Pro ladino, eu vou colocar o roubo no ladino aqui. E o roubo é uma carta especial. O roubo fala o seguinte: a gente rouba um tesouro do alvo que não seja, lógico, a armadura, não dá para tirar a armadura do cara.
Se não houver tesouros com inimigos, revele tesouros até surgirem um com valor igual ou menor ao nível do alvo e pegue para esse personagem. Se você ganhar o combate, o valor desse tesouro deve ser subtraído do total. Então eu vou revelar uma carta de tesouro aqui. E eu revelo esse estilete, que é a arma. Se você ganhar um round, o inimigo que for ferido não pode fazer nenhuma ação no próximo round. Então ele já pegou esse item aqui, que é um tesouro de 6, e depois vai ter que ser descontado. Um tesouro que já vai roubar no final do turno, caso eu ganhe, porque já foi roubado durante o combate, né? Então aqui agora ele tem 2 mais 2, 4 de poder o ladino. E daí no final do turno a gente vai comparar, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e ali 16. Então a gente joga mais o dado. Vou jogar para os heróis. 5, 18. Empatou, hein? Não. Estou ganhando. Tá com 16. Vamos ver o que ele vai tirar no dado. E tirou 17. Então quer dizer que eu consegui derrotar esse... causar um dano, na verdade. No escorpião a gente vira ele para representar isso. As cartas que a gente usou de ação, elas são descartadas. Ah tá, o tesouro fica aqui ainda. E uma nova fase se inicia. Só que aqui está falando que se eu ganhar o round, o inimigo que for ferido não pode fazer nenhuma ação nesse turno. Então ele perdeu a ação dele ali. A gente jogaria iniciativa, né? 3 para ele e 5 para a gente começa, mas ele não vai ter ação porque ele foi ferido aí pelo estilete. Interessante, né? E a gente vai fazer novamente isso. Aqui a gente está com cartas a menos na mão, a gente tem que usar elas. A não ser que a gente use, por exemplo, a ação do paladino aqui para comprar uma carta nova. E foi mais uma cura. Aí eu posso usar a ação dele para vir para baixo aqui. E dar... Eu posso banir se ele for morto-vivo e tal. Não tem nenhuma coisa para eu usar cura. Então eu vou revelar mais uma carta aqui. E é o defesa firme. Não posso usar defesa firme no ladino. Tá vendo? Então esse turno serviu aqui para eu poder comprar cartas. E a gente vê aqui 8, aqui está 2, 4, 5, 6, 7, 8, empatou. Eu jogo o dado. 4, agora quem tem mais sorte no dado ganha. E 6, quer dizer que o meu poder foi maior que dele. Eu simplesmente mato esse escorpião gigante e fico com o terreno para mim, que é um dos... coleção de terrenos, é um disparo para o fim do jogo, né? Então esse jogador aqui já tem um terreninho dele. E daí o do tesouro é o seguinte, a gente já roubou um de 6 lá, só que ele dá 8. Então a gente vai revelar 5 cartas e pode comprar um tesouro até de custo 2 aí. Por exemplo, essa longa jornada aí eu poderia pegar, porque ele é um de custo 2. Poderia atribuir ele a um dos jogadores aqui. Coloco ele no paladino. Ele agora ganha mais um de poder. Bom, pessoal, eu não tenho muito o que falar, é um card game, ele não tem muito segredo, o manualzinho é curto, tem alguns tipos diferentes de
jogos diferentes, você jogar com 2 pessoas, 3 pessoas, tem um modo solo, tem um 4 pessoas, tem você o modo aventura, você com 3 jogadores, ele é recomendado que você jogue com 2 jogadores e um Dungeon Master, que ficaria responsável por combater, né, lutar com os monstros, do lado dos monstros ali. E pelo que vocês viram aí, dá pra vocês terem uma ideia que dá pra você improvisar, RPGizar o seu jogo, né? Então, por exemplo, quando você revela ali um local diferente, você colocar, nossa, agora o meu grupo está começando a explorar as ruínas de sei lá o quê, e chegando lá eles encontraram uma tribo Goblin com um feiticeiro arcano, nós vamos ter que enfrentar, e começa ali a fazer a sua interpretação conforme você vai jogando as cartas. Então dá pra você dar uma RPGizada aí. É um jogo razoavelmente fácil de você aprender, em alguns turnos ali você já está sabendo as mecânicas, como é que funciona e tudo mais. Para quem já está acostumado com outros card games aí, vai lembrar que tem alguns elementos parecidos com o Smash Up, que foi lançado pela Galápagos lá atrás, lá uns 6 anos atrás, se não me engano. E como vocês viram, para quem gosta do tema Magic e Dungeons and Dragons, é um prato cheio para você ter como opção aí para apresentar para seus amigos. Às vezes você não quer jogar uma mesa, uma campanha de Dungeons and Dragons, né? Uma aventura rápida ali que seja. Vou colocar na mesa um card game e vou jogar um pouquinho aqui, tendo os monstros para você relembrar, tem todo esse flavor, esse gostinho do RPG antigo aí. Espero que vocês possam ter conseguido ter uma ideia de como funciona o jogo. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, comentar o que você achou. Deixa uns comentários aí sobre o que você achou do jogo. Cara, as artes estão muito legais. E parabéns para os ilustradores e pro Roberto. Pessoal, até mais. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau, tchau.